Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindas e bem-vindos, né, a esta live aqui no Prosa Verso e Vinho, uma prosa com a autora, né? Quem estará aqui comigo dividindo aí a tela para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dela é a Dagmar Santana. Dagmar Santana que já esteve aqui conosco no Prosa Verso e Vinho, né? Há uns dias atrás, falando, né, enquanto editora, à frente da Orama Editora. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Orama Editora, é só olhar aqui no feed que você vai encontrar ali. E aí, né, fique à vontade de conhecer a proposta, né, da Dagmar em frente aí, à frente da editora, né, da Orama Editora. Então, antes de chamá-la, vou fazer aqui uma breve apresentação e no decorrer aí da nossa conversa a gente vai poder conhecer melhor a escritora, então, Dagmar Santana. Ela que nasceu em Feira de Santana, conhecida como Princesa do Sertão, na Bahia, é autora, CEO da Orama Editora, educadora e produtora cultural. Tem trabalhos desenvolvidos como consultora educacional e agente literária. É membro de alguns coletivos literários como o Leia Bahia, Colares, Mulheril das Letras e Escreva Garota. Além, né, de ser também membro de outras instituições relacionadas aí, né, a esse universo da literatura, é membro então do Instituto Cultivo, Academia Brasileira de Artes Integradas, ABAI, e a Associação de Jornalistas e Escritoras Brasileiras, a AGEB Bahia. Então, deixa eu ver se a nossa autora está aqui para que a gente possa, na verdade, né, chamá-la para conhecer um pouquinho mais dela. Vamos lá. Dagmar, estou fazendo o convite para você. Dagmar, que quando a gente acha que a gente está indo, ela está voltando, né? Vamos lá? Tô vendo a segunda tela aqui. Isso! Eu tô te vendo. Boa noite, tudo bem, Natasha? Tudo bem, Dagmar? Você tá me vendo? Estou. Que Que bom. maravilha! Um beijo pro Instagram, né? Colaborou. Que E bom. você? Obrigada aí por essa apresentação linda, né? É sempre um prazer estar aqui com você. Essa semana você nos emocionou com aquela live lá com o Gigedo e a mãe dele, foi maravilhosa, parabéns. Ah, imagina, foi uma Menina, delícia. alcançou um monte de vários compartilhamentos, mais de 70 compartilhamentos. Olha só, Incrível, viu? Parabéns. fico muito feliz de saber. E olha, ela é uma graça, né? Eu pensei que ia ser rapidinho, né? E aí eu vi que, nossa, né? A live era como os dois, então. Eu falei, então vamos conversar com os dois. Conhecer um Não, pouquinho e dessa ele falou família. assim, vou fazer uma surpresa. Eu achei que seria, mas foi maravilhoso, viu? Parabéns. Ela está apaixonada. Ela é muito linda. E escuta, você tá tomando alguma coisa? Hoje eu separei, que da última vez eu não tinha separado, um licor de Olha, maracujá. que delícia, ó. Muito sucesso para você, Dagmar, tá? Que venham vários projetos, vários leitores, e é isso que a gente vai conversar hoje, né? Pronto. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, é, você, dentro da sua correria, acabou de chegar, né? Já me falou que acabou de sair do carro e chegou e sentou na cadeira. Você está lendo algum livro atualmente ou por causa da correria você não está conseguindo fazer uma das suas leituras preferidas aí? Eu estou retomando algumas leituras, Natasha. Estou voltando assim. Finalizei. Eu sei que na maioria das vezes acabo é, utilizando mais alguns livros de literatura mais feminina, né? Mas Uhum. essa semana eu estou retomando Tocar é Grande, de Jorge Amado, Olha, e, e aproveitei também para fazer uma releitura
de Jubiabá. Aí eu estou entre esses dois mundos, porque eu quero fazer uma atividade, aí eu retomei essas leituras. Que maravilha. E você é daquelas que consegue ler um livro do início ao fim, ou você lê vários ao mesmo tempo, conforme o horário, conforme, agora eu quero pegar um pouquinho daquela história. Como que é você enquanto Eu leitora? gosto de ler um, terminar um para começar o outro. Mas assim, eu estou lendo um, que é aquele que eu chego à noite, pego e vou lendo, e o Uhum. outro para trabalho. Então eu acabo precisando ler um outro num horário diferente, mas os dois são do mesmo autor, então facilita um pouco. Já ajuda, né? Maravilha. Eu também, às vezes, leio dois ao mesmo tempo, conforme o horário, né? Porque é quando eu vejo que a história está ficando meio assim, né, misteriosa, daí esse eu leio de dia, né? Que de noite eu Vale, gosto de viu? ler mais tranquilo. E escuta, vamos fazer um ping-pong, já que eu fiz com o Gigedo? Vamos fazer com Vamos você aí lá, para a gente conhecer você também? pronto. Então vamos lá. Um sonho. Eita, meu Deus, são tantos, deixa-me pegar um. Os- Ser um dia reconhecida enquanto autora, assim, né? Uhum. Acho que o sonho de todo autor é ser lido ou virar um best-seller, né? Vai que um dia eu me torne. É verdade. Uma música. Meu Deus, são tantas. Tem Gilberto Gil. Ai, meu Deus, para escolher uma, deixe-me ver. Meu Deus do céu. Lilás, Flor de Lis. Ah, essa é bonita. É, Bom, um filme ou uma série? um filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Maravilha. Uma comida? Hum, menina, menina, você me pegou agora. Eu gosto, assim, eu gosto muito de feijoada. Um doce? Lelê. Que que ele lê? Porque para mim às Le, vezes pode ser. Vai. é, lelê feito do milho Uhum, com leite de coco. uhum. Aí parece uma canjica, mas é toda cheia de pedacinhos do milho. Aí fica aquela coisa assim, bem gostosinha, bem docinha, E é sabe? é mais durinha ou é mais molhada? É Só mais para eu. molhada. Mais molhada? Mas Doce além dela, eu amo pudim. Então, assim, certo. Um desejo? meu Deus do céu. É estar sempre perto da família, sabe? A minha família é tudo para mim. E estar perto sempre Uhum. é o que é um dos meus maiores desejos. Sempre estar coladinha com todos. Uma viagem? Meu Deus, eu sonho em conhecer o Egito, né? Mas tem muitas partes do Brasil ainda que eu quero conhecer muito. Tem muita, sabe, tem muita coisa aqui que antes de ir lá para o Egito eu quero conhecer aqui. Muitas áreas de Minas, Mato Grosso que eu não conheço, Mato Grosso do Sul principalmente eu não conheço. Morro de medo dos jacarés, né? Mas não conheço. Tem muita coisa aqui. Eu acho que Amazonas, eu começaria por lá, por Uhum. Amazonas, pelo Amazonas. Exato. Uma mania ou uma superstição? Hum, São tantas, né? Meu Deus do céu, escolher uma. Eu, eu, eu não sei se é da minha cabeça ou não, né? Mas minhas mãos, sempre que eu vou receber algum dinheiro, a mão direita coça pra caramba. Aí quando alguém percebe minha mão coçando, fala assim, olha, vai entrar dinheiro, viu? Exato. E tem que pôr a mão no bolso, né? Diz É, que tem que daí pôr a mão no bolso. e por incrível que pareça, realmente toda vez que eu coço minha mão, é dinheiro entrando. Agora, sai rápido, mas entra.
Maravilha. Um superpoder. Ai, trazer paz para esse mundo, viu? Sabe? Eu acho que se a gente conseguisse trazer paz, aí vem tolerância, vem um monte de outras coisas juntas, né? Eu acho que ter o Uhum. poder de fazer com que o planeta pudesse ter paz. Onde eu fosse, onde eu pudesse tocar, tivesse paz, muita paz. Maravilha. Não vou te perguntar de time de futebol, mas vou perguntar sobre quando começou essa sua paixão pela corrida de orientação. Ah, essa foi boa, viu? Na, é, na verdade, a corrida de orientação, ela começou assim. A escola em que eu trabalhava, Uhum. ela começou a se envolver de forma que levava, sempre tinha um professor que levava um aluno ou outro para participar de um campeonato. Até então, nós não conhecíamos o, o, o esporte. E aí, Uhum. duas professoras da escola, uma que fazia educação física e a outra biologia, elas resolveram mostrar para a escola o que era a orientação. Então, começamos com aquelas oficinas no parque da cidade, né, com muitas Uhum. árvores e tal. E aí, toda vez que tinha, eu participava. E nisso, levava o filho, levava o esposo, levava a família toda. Então, assim, acabou se tornando aquele evento que a gente espera para juntar a família e rever amigos. Até então, era isso. E aí sentimos a necessidade de criar o hábito de ir às escolas, outras escolas, fazer a mesma coisa. E a partir daí surgiu o nosso clube, que o clube foi formado na escola, que é o Calangos do Sertão. Ele foi formado na escola com professores, alunos, aí foram entrando os pais, os amigos, os tios, sabe? A avó, o avô. E aí, de pouquinho em pouquinho, todo mundo foi entrando. Mas até aí não era competição para mim, sempre foi diversão, né? E, Uhum. e aí eu comecei a participar. Meu filho começou a participar, de, competindo, e eu levava. Aí você sabe, né? Mãe é assim, mãe é o pai. Leva e fica lá parado esperando. Aí eu falei, poxa, ao invés de ficar parado esperando, eu vou entrar também. E aí eu comecei devagarzinho. E, menina, nessa brincadeira, oficialmente competindo, eu estou desde 2021, Nossa, competindo para valer competindo. 2021, Uhum. porque eu participei já de alguns campeonatos brasileiros. 2023 eu fui a primeira do ranking brasileiro na minha categoria, né? Caí em 2024, porque eu não fui para Santa Maria, para o brasileiro que aconteceu lá, que aconteceria naquele período dos alagamentos, né? Uhum. E aí mudou a data. Quando mudou a data, ficou perto daquele período da Bienal de São Paulo e tudo mais. Eu não tive como participar. E agora, esse ano, eu estou voltando, apesar de uma lesão, apesar de 15 quilos mais pesada. Aí o pessoal fala assim: ah, mas agora você vai parar, né? Falo, gente, viver é um milagre, porque tudo acontece para que a gente morra, né? Então, estar Uhum. viva é um milagre. Vou aproveitar esse milagre e curtir um pouco. Então, assim, eu vou curtindo, se der, deu, se não der, não tem problema. Ah, eu acho que no caso da corrida de orientação, Natasha, sabe o que é mais gostoso? Uhum. É que é superar os desafios. Você fala assim, ó, poxa, eu não preciso, eu não sou atleta de alto rendimento, né? Uhum. Que vai competir mundial e tal. Mas eu falo assim, olha, se eu conseguir concluir, mesmo desclassificada, para mim tá ótimo. Sim. Aí, por acaso, vem um pódio, mas o pódio não é o objetivo é superação. E eu acho que é um esporte que traz muito a questão da família, da união, da superação de desafios, sabe? O pessoal Uhum. pensa que é simplesmente chegar no mato e fazer uma trilha, não é. Eu ainda estou aqui toda arrebentada do campeonato, né? Então, assim, é, é, sabe o que é você, por exemplo, agora nós fomos para Goiás, né? O Campeonato Uhum. Brasileiro foi em Goiás. Menina, tantos tucanos, porque para a Olha. gente aqui
é só zoológico em algumas áreas aqui. A gente só vê esse animal em zoológico. Uhum. E aí vimos tamanduás, vimos tantos tucanos, tantas araras. Menina, isso tudo é bom demais. E esse esporte, ele trabalha muito com a preservação dos biomas para apresentar. Sempre que tem um campeonato, ele acontece em biomas, né, diferentes, em áreas de vegetação e fauna que são diferentes. E assim a gente aprende a preservar, porque o que a gente acha na natureza, a gente deixa na natureza. E essa nossa relação com o espaço, olha, tem um local que tem muitos ninhos de cobra. Então, no nosso mapa, ele está ali como área proibida, a gente não pode passar. A gente não vai mexer, não vai fazer nada, simplesmente desvia. Entendeu? Assim, então, Uhum. eu gosto demais do esporte. É, eu já não sou tão fã, né? Primeiro que eu morro de medo de cobra, de aranha, enfim, Não, né? mas a gente passa longe, bem longe. Eles colocam assim como área proibida mesmo. Quem só desviar e passar próximo já é desclassificado. Já para forçar esse atleta a não passar por essas áreas, porque pode ser enxame de abelha, pode ser um monte de coisa. Então, assim, eles têm esse cuidado de colocar no nosso mapa áreas proibidas e com a Uhum. distância bem larga para você passar longe. Isso é Fique muito bom. tranquila. Isso é muito bom. E daí é você, o mapa e a bússola. E o Isso. relógio. Eu ultimamente tenho evitado até o relógio para não ficar ansiosa por causa do tempo. Porque Uhum. também tem o tempo, se você não. Porque assim, tem a largada, você não larga junto com seus rivais. Cada um vai saindo no tempo. Então, quem é que vence? Quem faz todos os pontos em menor tempo. E aí, Uhum. toda vez que eu saio com o relógio, eu fico ansiosa, porque eu fico achando que a maioria já chegou, que está tarde demais. Então, eu tenho corrido sem relógio Uhum. para me disciplinar. Olha, não esquenta, faça seu percurso. Se chegar a tempo, ótimo. Se não chegar a tempo, só conclua, vá em paz, tranquila. Estou começando a fazer assim. Aqui Ah, maravilha. em E- cima, não não, sei se você consegue ver aí, eu acho que consigo, não, né? Tem as consigo. medalhas. Aqui são Uhum. medalhas, né, de campeonatos baianos, de brasileiros, de alguns torneios assim. E aí eu vou juntando aqui, junto com os livros, né, para ficar legal. Alguém colocou alguma É, coisa o aqui. autor é Tibian. Bom, vamos chamar de Tibi. Seja bem-vindo. Diz que estava passando só pelo feed, viu o ao vivo, né? Tanto da minha parte quanto da sua parte. Diz que está gostando aqui da conversa. Pois fique, porque a gente tem muita coisa bacana que a gente vai falar, Obrigada. né? Que bom. Vamos conhecer agora o lado da Dagmar escritora, né? A gente estava aqui sondando ela, né? Ainda não enquanto escritora, né? Enquanto essas atividades que ela faz aí, sempre que possível. Mas eu fiquei devendo uma história rapidinho, né? Que eu comentei com você do meu contato com Qual algo parecido, foi? né? Eu fui fazer um treinamento a céu aberto que estava relacionado com liderança. Na época eu estava na gestão de um curso, e aí eu falei, vou fazer, vamos ver o que que é, né? Fomos da nossa instituição, fui eu, a minha irmã e uma amiga. E eles dividiram para não ficar panelinha, cada uma ficou numa das equipes. E aí chegou a hora da gente fazer algumas atividades que estavam relacionadas dentro da mata. Aí eu falei, eu tenho pavor disso, né? E esse final de semana tinha esfriado e tudo, tinha que levar barraca, tinha que dormir na barraca sozinha, não sei o quê. E eu sei que quando começaram a falar sobre como que seria a dinâmica, eu não pensei duas vezes, né? Porque falaram que a pessoa do mapa é muito importante, todo mundo tem que proteger o mapa, não sei o que. Eu falei, eu quero ser a moça do mapa. E daí todo mundo ficava ali comigo, pertinho, né? E aí eu conseguia, porque realmente entrar na floresta, entrar em bosque muito fechado, eu não sou dessa área, né? Fico meio com receio e tudo. E por outro lado, por ter esfriado, a gente não viu absolutamente bicho nenhum, né? Que era um outro Graças a pânico Deus. que eu tinha, né? Eles também se recolheram e tudo, então foi tranquilo.
Mas é muito interessante essa dinâmica, né, de você ter que analisar o mapa, ver certinho a orientação e ver e a procura, né, desses marcos, né, para você, no caso, tem que grampear, né? Você tem que grampear alguma coisa assim, não é? É, tem o Ah, o grampeador no marco, né? Você isso grampeia que ele. vem, isso. No nosso caso, nós carregamos um chip. Se Ah, perceber que na hora de colocar esse chip, que vai dizer o horário, tudo, onde passamos, quanto tempo levamos para chegar ali, aí podemos usar o mordedor, né? Esse ah, grampeador. sim. Ah, entendi. É. Que E legal. aí é bom porque comprova, né, que você passou por lá. Sim, Se sim, no exatamente. caso da orientação, se você, por exemplo, você está seguindo um local, e aí você passa do ponto que você deveria ir. E aí você marca um ponto errado, aí você tem que voltar para o ponto anterior, que era o correto, marcar de novo e correr para o certo. Porque senão você é Entendi. desclassificado, né? É, porque é um Tem, roteiro, né? tem que É ter um um roteiro. roteiro. Entendi. Às Então, vezes você faz 10 quilômetros, às vezes você tem ali dizendo que são 4 quilômetros, mas você, por exemplo, linha reta. Aí aham. tem um ponto aí na sua casa, aí onde você está, e tem um ponto lá no clube, só que você não atravessa as casas, os carros, então você fica dando aqueles rodeios, né? Tem que buscar entrada, virar lugar. Uhum. Aí quando você pega um mapa com 4,6, por exemplo, dizendo ali, olha, em linha reta são 4,6 quilômetros. Aham. Aí eu fiz em 10, porque você não atravessa rio, não atravessa morro, mata fechada, você olha para a mata e fala assim, olha, isso aí eu não vou não. Você faz um rodeio. Então, assim, você tem que ir de acordo com escolher a melhor estratégia. Eu não corro. Ultimamente eu não tenho corrido muito. Então, o que é que eu Uhum. faço? Eu estou no morro e eu sei que o ponto que eu preciso está lá embaixo. Quem está indo direto pega, mas eu estou no alto. Então, ao invés de buscar trilhas para poder descer, eu me jogo no morro. Então, eu vou buscando locais que eu vou caindo, escorregando até chegar lá. Porque eu tenho que buscar uma estratégia, né? Você se cuidem, Dagmar, você É, se cuidem, olha lá, hein? vou me Ah, segurando aí nas árvores. sim, sim. Vamos lá, Dagmar, vamos agora olhar para você enquanto escritora. Pronto, Como que vamos lá. começou aí a Ô, sua história? Natasha, Ah, só para ah. fechar, lá no Campeonato Brasileiro, eu fiz o lançamento desse livro aqui. Ah, eu ia falar dele mais na frente, Na- mas já que você tocou no assunto, vamos, Já que vamos a lá gente está então. falando, né, de orientação, Uhum. aí eu fiz o lançamento Da corrida aqui da Corrida mágica. Mágica de Belinha. E justamente aqui foi baseado em uma garotinha aqui do nosso grupo, que se chama Belinha. Desde muito pequena ela faz orientação. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma homenagem. Só que eu criei outros personagens para estar com ela, né? E Aham. aí, não sei se o pessoal vai ver, até o bebezinho, irmão dela, ó, irmã dela, eu Olha coloquei que aqui, graça. tá vendo? Aham. E ela apresentando, olha, gente, meu livro chegou, tá vendo? Essa aqui é minha irmãzinha. E aí ela realmente absorveu o livro e coloquei uma diversidade, olha, Olha tá só, isso é muito vendo? Então, bacana. as personagens são bem diversas. Eu escolhi as meninas porque eu falei assim, não, eu pensei numa copinha feminina, né? Porque para fazer essa interação entre elas e tal. Uhum. E aí eu falei, poxa, e aí tem aquele momento da oficina, tá vendo? Em que Uhum. o pessoal vai lá, recebe informações sobre a área, né? Aí eu Sim. pensei, poxa, que legal. Só que ao invés de usar só os meninos de lá, e aí eu coloquei, né? Uma diversidade incrível para mostrar que a diferença realmente é o que vale a pena, né? Essa diversidade. E aí eu criei, como é a corrida mágica, eu criei um bichinho. Na verdade, eu tirei da nossa camisa e joguei como
o mascote aqui, que é o calango, que é o nosso. Então eu falei, já que não vou colocar o calango na camisa, eu coloco o calango, né? Uhum. Aí, então o calanguinho tá aí. E aí o livro traz um pouquinho disso, né? Dessa união, da brincadeira, da diversão das meninas, né? Desse momento de treino, que é uma brincadeira, e ao mesmo tempo respeito à natureza, que o nosso esporte ele preza justamente isso, né? Uhum. Apresentar em cada cidade que nós vamos, nós apresentamos para, são 700, às vezes tem 1.000 atletas, sempre mais de 500. E- Então as pessoas vão conhecer o local, vão ver que bioma é esse, estuda a fauna, a flora do local. Antes de qualquer competição, a gente faz essa busca, porque geralmente, a depender do local, tem que ter também o cuidado, né? Sim, E aí, tem que pronto. deixar E do aí, jeitinho que coloquei faltou, né? isso. E aí, estão aqui, ó, na chegada. Tá vendo aqui um cavaletezinho? Sim. Esse cavalete, ele realmente existe no nosso, né? Quando estamos chegando, ele pode ser um cavalete ou apenas uma vara. E ele tem um chip, que é a parte final, que você coloca e diz, cheguei, pronto. Aí, aí eu quis registrar, né, essa união delas, ó, todas juntas na chegada, não importa quem ganhou, quem não ganhou, né? O que vale é o respeito ao outro. E uma coisa que acontece muito na orientação, às vezes você está ali perdido na mata e, e aparece alguém que deveria correr e te largar lá de qualquer jeito. Mas não, o pessoal às vezes perde a chance de ganhar uma pontuação para ajudar quem está ali. Olha É que a pessoa que beleza. sabe, Uhum. ou, ouviu, viu a pessoa, vai correndo lá, chama resgate. Então, assim, eu acho muito bonito isso no nosso esporte. Você perde uma coisa, você acha, você pensa, poxa, levaram. Quando vai ver, a organização já está com aquela coisa lá em mãos. Uhum. Né? Então, assim, eu gosto muito do esporte por essa união. Aí você vai encontrar médicos, escritores, vendedores, garis, todo mundo de todas, sabe, de Uhum. todas as classes, de todos os status, tudo lá, uma boa, sem problema nenhum. E aí, para Sim. finalizar, olha só o que aconteceu, viu? Deixa-me ver aqui, rapidinho. Uhum. Aí os meninos perguntaram, porque como o Calanguinho ficou triste, porque elas estavam indo embora, né? Terminou. E aí os meninos perguntam assim, tia, por que elas não levaram o calango, né? E aí vem aquela coisa, o que a gente acha na natureza, a gente deixa na natureza. Você volta depois e brinca, com uma flor, né? Você volta Aham. outro dia, sente o cheiro, só não pode levar. E aí, isso aí eu trago no livro. Você acredita que eu consegui vender 60 livros Você vendeu ele nesse campeonato que você no foi? campeonato? Vendi Olha só, 60 livros desse aqui. que Eu fui maravilha. pensando, eu fui assim, se eu conseguir vender 10 vai ser ótimo. Vendi 60 livros, eu não E acreditei. você estava com os 60 por Eu tinha lá ou não? levado vários, porque eu levei para doar 10, né? Para os Uhum. organizadores sortearem. E pensei assim, eu levei a bolsa, porque não deu tempo de trocar nada, eu levei a bolsa cheia e deixei lá no ônibus. E eu voltei com 5 livros. 5 livros. Olha que maravilha. Não Quem que, acreditei. quem que fez a ilustração? Porque Olha, a tão lindo. ilustração foi feita por Marcela Nanquim. Ela é de, Uhum. se eu não me engano, é mineira ou é de Goiás. Peraí, viu? É aqui, Minas Gerais. É de Uberlândia, aqui. Marcela Nanquim, tá vendo? Tô vendo. Tem os Jovem traços. ela, né? Olha Ela só, que é a lindos traços. olha que coisa linda tá o livro, né? Ainda colocou Uhum. laranjinha do nosso prisma. E ela também ilustrou o livro de Gigedo. Ah, Você viu lá, foi sim, a ela. pequena baba, né? Isso, ela tem assim um traço, os traços dela são maravilhosos. Ela leu o texto, Uhum. internalizou, sabe? E você só diz assim, olha, eu queria que esses personagens... Nina, ela olhou e fez. Incrível. Que maravilha.
maravilha, que maravilha. Muito bom. Ficou muito lindo mesmo, viu? Ficou muito lindo. Bom, então iniciamos com as obras. Vamos então falar aí, na verdade, das obras, mas vamos introduzir um pouquinho de que forma você começou na escrita e como que as suas obras, porque eu sei que você tem antologias, né, Isso, participações e organizações, mas daí você também tem livros onde você está sozinha, né, fazendo a isso. sua publicação ali. Como que tudo começou? Natasha, assim, desde a adolescência eu escrevo, né? Só Uhum. que, só que com aquela ideia de que o que você escreve não é importante, né? Então eu escrevia, estava chateada, escrevia, queria xingar alguém, escrevia, sabe? Estava muito feliz, escrevia, e ia guardando, guardando. Aí na universidade, aí você começa a participar, né, de aulas de criação literária, aí você vai percebendo algumas coisas que você vai podendo melhorar. E eu lia muito a Agatha Christie, então eu fazia aqueles contos, né, com suspense, com terror e tal. Perdi quase tudo. Tudo bem, não tem problema. E eu percebi que eu não conseguia me expressar muito ao falar, sabe? Apesar de ser professora, na sala era desinibida, dava aquelas aulas, ia para palestras, fazia, mas na hora que eu falava para falar de mim, ou falar de alguma Uhum. coisa que era importante naquele momento, eu não Sim. conseguia, de jeito nenhum. E eu jogava, eu escrevia. Pronto. Eu estava triste, escrevia, estava chateada, escrevia, e aí foi. E aí, com as aulas de criação literária, eu comecei a participar de eventos da própria universidade e tal. E fui. Mas eu achava que era aquilo ali e pronto. Só que tem um problema. Morria de vergonha que alguém descobrisse que aquilo que estava sendo colocado ali era meu. Então, assim, eu escrevia enquanto liava. Hum. Então, eu já fui Marguede e já fui liala. Marguede é de tempo de adolescente, né? Porque quer pegar o nome de trás, botar o nome da frente, Ah, Marguerite. E aí vem aquela ideia. E aí, amadurecendo no tempo da. Parecia, parecia a heroína dessas coisas assim que passavam na TV. E aí vai amadurecendo, e aí eu adotei Liala, que era do italiano Liali. Aqui tem uhum. asas. Só que falei Liali, não dá. E aí eu transformei o aqui tem asas em Liala. Dei um apelido para que tem asas, né? E Aham. aí eu me considerava essa Liala. Só que eu passei por problemas sérios de saúde que, que me fizeram repensar em continuar como Liala, né? Mas antes de chegar aí, deixe-me falar. Em sala de aula, ano após ano, achando só colocando foco não é que não fosse importante, porque Uhum. educação é tudo. Mas a gente em sala de aula acaba esquecendo um pouco do outro lado nosso, né? A Sim, gente está tão voltada ao aluno, tão voltada a tanta coisa, que hoje eu parabenizo os professores que conseguem fazer essa ponte, né? sim, Então, eu não, minhas coisas ficavam sempre guardadas. Eu não apresentava, eu enviava, mas como Liala, para os lugares, né? Ninguém nem sabia quem era Liala. E aí eu passei quase fui a óbito 3 vezes, mais ou menos. E uma dessas vezes eu precisei fazer uma cirurgia. E aí eu falei, puxa, antes da cirurgia deu aquela crise existencial. Se eu morrer hoje, sabe? Se eu morresse hoje, quem iria saber quem é Liala? E aí eu falei, olha, peguei um pedacinho de papel higiênico, gente. Peguei um pedaço de papel higiênico e escrevi o poema Medo. Eu vou ler aqui, posso ler aqui para você sim. rapidinho? Por favor. É o poema Medo. Aí, só um minuto, aqui. Uhum. É pequenininho, viu? No papel higiênico, minutos antes da cirurgia. Por muitas vezes pensei que não conseguiria estar aqui. Vi a minha vida querendo fugir, desaparecendo em meus suspiros. Pensei não ter mais a chance de cuidar dos meus, nem fazer parte de nada. Tive medo, chorei,
me desesperei, gritei e quase desisti de mim. E aí, ao invés de assinar como Liala, como sempre, eu assinei Liala barra Dagmar Santana. Uhum. E aí eu falei, olha, eu vou para cirurgia. Se alguém por acaso um dia achar esse poema, vai saber que Liala é Dagmar. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? A cirurgia foi um sucesso. E aí eu resolvi fazer isso. Pegar os poemas que eu assinava como Liala e Uhum. trouxe para aqui. Que você achou lá naquela fila, lembra em São Paulo, ano passado, na Bienal? Lembro, passou Pronto. por E nós até lá. passou por uma revisão, porque precisou passar por uma revisão, porque estava com alguns problemas, né, aqui. E aí, por isso que é Liala, pedaço de mim, né? Aí eu coloquei assim, ó, só para fechar. Liala, ó, um certo dia, ela se redescobriu lua e sol, mas ainda queria voltar a ser flor para ficar no jardim da vida, cheia de cores e amor, na fartura de cor e luz. Então Liala desabrochou, abriu as asas e voou sem destino, transformando palavras em mundos. Tímida, ela sempre se escondia dos olhares. Amava brincar de criar mundo com as palavras e sua imaginação voava. Ali, ela poderia construir as diversas casas com tudo que fazia parte de sua vida, como cada emoção e sensação pelas quais ela convivia. Suas dores, sua fome, o amor, a guerra, a beleza e tudo mais poderia ser usado como alicerce para continuar. Liala, agora mulher, refaz seu percurso para se transformar em plumas e se fundir a mim. E eu absorvo Liala a partir daí. E aí Liala Olha que lindo. vai virar pedaços de mim aqui. Não sei Que se dá lindo. para ver direitinho. É, E a aí gente eu não trago. consegue ver, mas tá, deu para ver certinho que tem o Liala, né? E daí tem ali a frase que você coloca. Olha só, E ficou aí, para bonita mim, a é uma capa. reconstrução e desconstrução, porque eu precisei me desconstruir para Uhum, tentar, sabe, reconstruir. E aí eu trago aqui poemas que são não só a minha voz, mas a voz de outras pessoas, que eu trago aqui homofobia, empoderamento feminino, ancestralidade, tem luto, tem aqueles devaneios, quando a gente fala da lua, do sol, da lua, de amor. Então eu trouxe tudo aqui para aqui, Liala, tá vendo? Aí estamos tem um pouquinho vendo. de cada coisa. E ele está Foi quando dividido eu em quatro resolvi me partes. assumir. E aí eu passei também na pandemia, né? Durante esse período que eu tive, eu passei a publicar em várias antologias, como Uhum, Dagmar Santana. Antes de absorver totalmente Liala, uhum. eu comecei a desfazê-la participando em antologias como Dagmar Santana. Entendi. Foi bom porque você também foi, né, trabalhando esse processo, né? Como você falou, você teve Isso, que se reconstruir, né? isso, Então, às vezes é melhor que esse processo seja um pouquinho lento, né? Para que você possa também aproveitar esse processo como um todo, isso, né? E eu sei que você dividiu esse livro em quatro partes, é isso? isso. A primeira, que eu chamo de Gênesis, que eu coloco um pouquinho de mim enquanto Liala, né? Uhum, É, o segundo, eu trago os devaneios de Liala. Aí, por que os devaneios de Liala? Quando a gente fala de amor, quando a gente fala da lua, do sol, quando a gente está falando de apaixonada, com raiva, aí vem tudo aqui, em devaneios. E aí você vai encontrar aqui poemas como Astro Rei, Chuva, Corpo Aberto, Anjos e outros. Na terceira parte, é uma parte assim que é um pouco dolorida ou dolorosa para mim, né? Porque eu uhum, chamo de Alma em Fuga. São aqueles poemas que eu trouxe muitas das dores da pandemia, minhas dores também, meu luto, né? Meus lutos.
e me coloquei também no lugar de várias outras pessoas. Então, eu trago aqui um pouquinho de poemas tristes, mas que Uhum. ao mesmo tempo são de superação, né? Aqui tem poema para minha mãe, tem poema medo, tem poema para meu pai, tem poema um pouco de tudo. E o último, eu chamo de resiliência e fé. Nessa parte aqui eu trago poemas que falam de combate à homofobia, né, de combate à violência contra a mulher, empoderamento feminino, ancestralidade, Uhum. identidade, porque no meu caso, não parece, eu tô assim, gente, porque o cabelo, eu cheguei, não pintei cabelo, não fiz nada, cheguei de viagem, me joguei no chuveiro e falei, corre, corre que chegou a hora. Então, o cabelo toda hora aqui desce, meio enxugando, toda hora desce um pouquinho de água. Mas, é, aí o que é que acontece? Nesses poemas, né? Eu trago aqui também uma outra questão, né? Às vezes a gente se coloca tanto no lugar do outro que parece que a dor é nossa, não é? Uhum. Sim. E, e eu lembro que meu marido quase apanha por causa de um poema que tem aqui, que foi de uma campanha de combate à violência contra a mulher. E aí eu postei, rapaz, os meus irmãos vieram para aqui para tirar satisfação com ele. Mentira. Meus alunos, meus ex-alunos, alunos, amigos, eles encheram meu privado do Insta, WhatsApp, Facebook, muito apoio. E às vezes, isso foi muito bom para a gente perceber como nós estamos sendo apoiados, né? Que às vezes as Uhum. pessoas pensam que elas estão sozinhas Sim. e elas não compartilham essa dor, esses medos. Às vezes precisa compartilhar com familiar, com amigo, até para que haja mudança, né? E aí, Uhum. eu que não estava naquele momento vivendo aquilo, quando eu postei, eu senti quanta gente tentou me apoiar, sabe? Quanta gente chegou e disse: Olha, não, vamos lá, a gente vai conversar com ele. Porque, gente, é da campanha, mas ele quase apanhou, quase apanhou dos meus irmãos, quase apanhou da mãe dele. Foi muito engraçado. E aí, o engraçado é a situação, né? E nesse livro eu trago um pouquinho disso, né? Uhum. E, e aí tem alguns também de ancestralidade, porque assim, eu tenho sangue cigano, indígena e Uhum. negro. Então eu sou um Uhum. pouquinho de tudo, né? Então, assim, indígena, bisavó cigana, avô negro, avó loira dos olhos azuis, mãe, já com aquela mistura com os olhos verdes. E aí, meu pai, um negão bonitão, todo lindão, sabe? Aí é só essa mistura. E isso também eu trago um pouquinho aqui para o livro, né? Uhum. Boa noite, gente. O pessoal falando. Boa noite a todos que estão chegando. Mas que maravilha! Então, o maridão tem que ficar esperto que qualquer coisa você escreve aí de novo. Não é, rapaz. Olha, a ideia ficou, viu? Aham. Mas, Dagmar, então você tem o Liala, Pedaços de Mim, aí a Corrida Mágica de Belinha, né? E você tem antologias, mas eu sei que você está também desenvolvendo tá em um projeto de um novo livro. É isso É, mesmo? tem isso. Mas antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, Tem Menino Origami, hum, que é um poema, foi um poema feito para o meu filho. uhum. E aí, de repente, virou um livrinho Olha, infantil, que é o poema que eu fiz para ele, né? E aí tá super gostoso, tá bem gostosinho, tá vendo? aham. Tá bem Olha, lindinho. É que aqui. bacana. E aí De um tem um poema. outro que eu não tenho aqui, mas é o Mundo de Heitor, que aí eu também trabalho com. É o menino que está na escola, que fala da escola, e tem uma E, O, U, e tem aquela coisa, né? Mas eu não tenho aqui. Uhum, Aí, voltando, além desse aqui, dessas antologias que eu participei tudo, eu gosto de
participar de antologias, porque elas democratizam um pouco a questão da publicação, né? Uhum. Infelizmente, alguns veem a antologia como uma forma de ganhar dinheiro, Uhum. né? Mas muitos autores, muitos organizadores veem como uma forma de democratizar mesmo a publicação, porque publicar é muito difícil, é muito caro, Sim. né? Você tem que ficar naquela luta, buscar a editora correta, de repente seu material ser acolhido por uma editora. Então, assim, eu sempre gostei das antologias. Primeiro, por democratizar essa publicação. E segundo, há antologias que são específicas, né? Uhum. São, que vão falar sobre determinada. Demais. Aí, por exemplo, eu trouxe aqui uma, só um minuto. Almas cativas, tá vendo? Uhum. Aí, nessa antologia, trabalhamos com poemas voltados ao combate à violência contra a mulher. São Uhum. muitos autores. Aí tivemos apoio também do pessoal que trabalha diretamente, né, de promotorias, juízes que trabalham com essa questão do apoio à mulher. Uhum. Aqui tivemos também, deixe-me ver, rapidinho. Não vou mostrar todos não, viu? Só um outro aqui. Não, vou mostrar mais outros não. Falar do nosso, do livro novo. Eu estou com dois projetos que deveriam, como eu comecei com a editora, aí a gente vai Uhum. dizendo assim, não, depois eu olho isso aqui que é o meu, né? Aí eu olho Uhum. daqui a pouco. Não, eu mando a capa depois. Não, só sei que são dois livros que deveriam já estar é, impressos e vão ficar impressos agora, com atraso, porque eu priorizei os outros. O Uhum. meu pode esperar um pouquinho. Mas quem for ler Autópsia vai se apaixonar, porque eu que fiz e eu estou apaixonada, né? Tudo começa com um corpo. É um corpo, aí você só vê as pernas, um salto, sangue. E você não tem ideia se essa pessoa está viva. Eu falo corpo porque você olhar no mato, uma situação dessa, você não sabe se a pessoa está viva, se está morta. Mas essa visão vai fazer com que a protagonista, né, do livro, dessa história, ela reviva momentos em que ela esteve na rua, em que ela foi desprotegida, momentos em que ela foi adotada, acolhida. E aí ela percebe, eu não posso falar muito, não posso dar muito spoiler, né? Ela percebe em determinado momento, ela sempre fala que é assim, depois de tudo que ela passou, né, viver na rua, foi acolhida, fez cursos, aí de repente virou empreendedora da moda, incrível, e se apaixona loucamente por um homem assim que ela considerava um príncipe. Não príncipe não é porque era bonita, é porque era a pessoa que ela queria estar perto. Uhum. E aí ela sempre fala dele como aquela pessoa que sempre cuida dela, que a protege, sabe? E aí aos pouquinhos ela começa a perceber nessas lembranças que na verdade ela está passando por uma situação de relação abusiva. E aí começa, né, esse momento, porque vem as indagações, começam a surgir coisas que ela nem lembrava, ela não estava lembrando de alguns episódios, e ela começa a perceber que, na verdade, aquilo ali não era cuidado, era controle, né? E aí ela começa a perceber, mas eu não posso falar muito, porque senão eu vou chegar lá no final. Mas assim, é autópsia. E se Deus quiser, estarei com ele agora na Bienal, né? Vamos Uhum. ver se a impressão fica pronta. E o outro, esse aí é um pouco de suspense, vem investigação policial, porque vai entrar muita coisa, né? Por Aham. aí, até descobrir quem é aquela pessoa que está ali jogada, até chegar a socorro, se está morta, se está viva. Então é um Então, assim, romance. é É um um romance. romance. Vai ser o primeiro romance da Dagmar? Vai ser o primeiro. Que está aí
comecei a bater a massa e não tinha terminado ainda para colocar no forno, né? Agora saiu. E ao mesmo tempo, Natasha, incrível, né? Como é que você consegue? Na verdade, são três livros que ficaram correndo ao mesmo tempo. Tem o segundo, que eu não sou teimoso para branco, né? Esse eu não sou teimoso para branco é um termo que meu pai usava, porque na adolescência dele, por ser negro, né, viver, pense aí, aqui na Bahia, a questão do coronelismo, né, e ele sempre, quando precisava se defender ou acatar determinadas ordens, aí ele dizia que ele não era teimoso para branco, então ele fazia, porque ele precisava fazer. E aí eu usei esse termo que ele usou para trazer um pouquinho da vida dele, mas não a vida só do meu pai, mas a vida social, econômica e histórica do período que ele, de criança até aqui, né? Porque traz questões sociais muito pesadas, no período que criança trabalhando em local que fazia charuto, trabalhar como era normal, né? Hoje a gente combate, né, o trabalho infantil, mas naquele período tudo era comum, era normal, né? Então traz um pouquinho disso. Ele já foi guia de cego, e aí pense a que nível de pobreza que ser guia de cego para ele era a melhor coisa do mundo, porque ele conseguia sair com o cego e comer direito, né? Então, assim, traz questões muito pesadas. É claro que eu não coloco tudo dessa forma. Então, eu vou contextualizando com o período, né? Trazendo Cachoeira, trazendo a cidade de Salvador, trazendo um pouquinho de Feira de Santana. Esse é mais doloroso para finalizar, porque apesar de já estar quase todo pronto, eu toda vez que pego no livro eu choro, então eu não consigo fazer uma releitura. Aí eu tenho uma editora que eu participei de um pitch literário e esse livro venceu, meu livro venceu. Então a editora, ela que quer publicar. E aí eu tô assim, se eu publico ou se eu deixo que publiquem, né? Mas tudo bem. Esse aí ainda eu não consigo tocar nele por enquanto. Agora o outro que eu acho que vai ser assim maravilhoso, virou uma trilogia. Olha só. Era para ser só um livro. Só que eu participando de outro pitch, né, literário, de um encontro do mercado editorial para a carreira do autor, aí alguém ouviu falando do livro, e aí eu fui contar um pouco sobre o livro. Eu disse, poxa, mas isso aí dá uma trilogia. E aí transformamos o livro em uma trilogia, porque ele começa na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, e ele termina no arquipélago de Abrolhos, que é uma reserva, né, natural, onde as baleias vêm para cá, para reprodução e tal. Só que para ser um livro, por mais que eu desse detalhes, ainda eram poucos detalhes. E aí a editora disse, poxa, quem for ler seu livro vai conhecer a Bahia. E aí eu trago alguns mitos, por exemplo, do Morro de Pai Inácio. Vai ter um capotamento que acontece perto do Poço do Diabo, que é um poço que tem tudo a ver com um período da escravidão, né? Onde tinha um negro que jogava alguns corpos e tal. E aí eu trago um pouco das lendas, dos mitos, para a realidade daquele local. Então, quem escutar falar da Cachoeira do Mucugezinho sabe que está ali naquele espaço, sabe onde. Mas vou dizer rapidinho. O livro ele começa com uma excursão que vai para a Chapada Diamantina. Espia só. E aí, nessa excursão, cheia de adolescentes, pense aí, 2 adolescentes, eles escutam um barulho, né? Alguém pedindo socorro. Ao invés deles avisarem aos adultos, eles se desviam do grupo e vão em busca desse som, do pedido de socorro. E aí eles caem numa armadilha.
Eles são Então, sequestrados. E aí tudo começa com esse sequestro e só termina o sequestro não, o livro só termina lá no terceiro. E aí eu vou descrever um pouco essa fuga, esse sequestro, essa corrida, tentativas de resgate, aí vão entrar vários setores em busca, né, desse resgate na uhum, mata. Aí o primeiro se chama Trilhas Perigosas, Armadilha na Chapada. E aí esse Armadilha na Chapada são esses dois inocentes que se desviam do grupo. E aí entra temas como o tráfico humano, vai entrar umas questões bem complicadas, pesadas, né? A questão da prostituição infantil, porque vai ter momento que os meninos, quando eles fogem, passam por Salvador, passam por Feira de Santana, aí tem a questão da prostituição, da exploração, né, sexual uhum. de adolescentes. E aí também entra um pouquinho da lenda. Aí alguém vai passar e falar: ah, eu acho que eu conheço esse local, o Jorge Amado retrata isso no livro tal. E aí vai falar de alguns livros de Jorge Amado, aí vai falar um pouco de mito daqui, que eles vão passar numa área e que aqui já tivemos o Lucas da Feira. O Lucas da Feira foi um escravo que fugiu e ele começou a saquear, ele estuprou, ele fez muita coisa, mas ele também ele revolucionou para a questão da liberdade aqui na cidade, né? E Uhum, aí fica assim, o herói, o anti-herói, ou o criminoso, né? E aí eu uhum. trago um pouquinho dessas lendas, desses mitos, né? Para a história. Só que não assim de forma alguém contando, mas durante aquelas fugas, o medo, olha, mas sim. E aí fala do Morro de Pai Inácio. Vai ficar tá bem legal. Eu acredito. E que horas você escreve? Menina, ó, eu acordo de madrugada. Tem dia que o marido fala assim: cadê você? Aí eu tô aqui escrevendo aqui. Cabeça fervilha, mulher, o que é isso? Tem hora que ó, tem dia que eu tô travada. Eu acho que acontece isso com alguns, né? Uhum. Aquela trava e não sai nada, não sai nenhum verso. Tem dia que não sai nenhum verso. E tem dia que parece que é assim, ó. Aí fala, ai meu Deus, não. Aí você pega, ah, eu lembrei disso, aí vou colocar, e coloca ali rapidinho, coloca outra coisa. Tá vindo novidade por aí a gente vai embora, embora, embora. Ai, eu tô louca mesmo pra. Os meninos, quando eu conto essa daí das trilhas perigosas, as escolas aqui, quando eu comentei, os meninos da vizinhança, os meus sobrinhos, tá todo mundo esperando esse livro. Aí eu E ele já tem mais. disse, olha, os meninos, os que foram sequestrados são meu filho e meu sobrinho. Aí, ai meu Deus, tia, a gente tá no livro. E já Pronto, tem data? então. Já tem data? Nina deveria ser lançada agora na Bienal do Rio, mas ficou para Flip, porque vai precisar de um mês a mais, porque eu peguei os diagramadores para outros serviços e o meu ficou sambando. Mas sai, agora sai. Exato, exato. Vai Mas, sair, vai e sair. logo, e eu espero que seja um de amor, para você fazer a leitura crítica, né? Que Ah, é, eu vou gostar. eu tô louca para fazer, porque tem um em particular que, que é uma coisa assim que eu sempre vejo a minha cabeça, mas eu nunca parei para colocar realmente. Eu só tenho como é que diz, aquele rascunho do projeto. Uhum. Mas eu quero que quando termine você faça a leitura dele, a leitura crítica. Eu vou adorar, vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer. Escute, indica pra gente aí um livro nacional que você já leu, que te marcou. Mas, ó, que toda vez, por mais que eu tenha lido, eu sempre volto a ler Quarto de Despejo, né? Que eu Hum, gosto muito. uhum, Então, assim, de Carolina, né? Maria de sim. Jesus. Mas eu gosto, assim, de Guimarães, gosto de Cecília Meirelles. Então, assim, um livro em particular, hoje, eu diria assim, ó, volta aí, lê novamente Quarto de Despejo, que por mais que eu vá, eu sempre volto. Uhum. E também tem, por exemplo, cadê que eu estava lendo? Eu ultimamente estou lendo um pouco das poesias de autoras baianas.
Estou fazendo um resgate, assim, lendo um pouquinho essas autoras. Uhum. Sempre vamos lá para os cânones, né? Vamos também para Conceição Evaristo, né? A leitura vai mudando e temos muitas escritoras, não só baianas, mas ultimamente eu tenho sentido a necessidade de ler mulheres. Apesar do trabalho com Jorge Amado, agora que eu estou retomando, porque foi fruto da minha dissertação, eu estou sentindo sempre a necessidade de voltar a ler mulheres. Então, eu Uhum. estou lendo de tudo um pouco, mesmo que não seja assim. Mas Cecília Meirelles, a boca chega em bola. Cecília, né? Voltar aos textos de Carolina, Conceição Evaristo, né? O livro de Lázaro Ramos está aí, o 2, está maravilhoso, né? Verdade. Tem muita coisa, tem muita coisa. Só que além dos livros, Natasha, eu fico voltando para ouvir muito Gilberto Gil, Chico Buarque, porque a letra, cada letra, né? A música deles, a letra de cada música é pura poesia. E Exato. aí eu fico voltando para ouvir Milton Nascimento, Martinho da Vila, sabe? Um pouquinho de cada coisa, né? Mas hoje eu acho que voltando, a- estou sempre retomando o Quarto de Despejo. Tem outros, né? Lê Cecília, lê tanto de infantil quanto não, né? Uhum. Raquel, Ruth, ó a ousadia, não falo nem mais o sobrenome, né? A Ruth que tem mais de 100 livros, né? Que é Não é, um menina? sucesso na literatura infantil e que a Isso, editora já e- comprou dela agora prevendo por mais 20 anos e ela já está uma isso, senhora, não é algo assim? com certeza. E você não cansa de ler os livros. Ó, comecei a embolar a língua. Deixa eu ver se é a Não, falta do. escuta, onde a Dagmar escritora vai estar aí nos eventos, nas feiras? Como é que Ó, está a sua posição aí enquanto escritora? estarei no. Assim, vou sem a ordem, viu? Uhum. Porque parar agora com a ordem. Estarei no Festival Baiano de Contação de Histórias, né? Que vai acontecer aqui em Salvador. Estarei na Bienal do Rio, de 13 a 18. De 19 a 22 estarei na Feira de São Paulo. Tem a Flip, né? Está Uhum. convidada, viu? Estaremos com a casa parceira lá. Você sinta-se convidada a participar lá de um bate-papo, de um debate conosco, viu? Estarei na Flip, na Internacional de Sergipe, na Bienal de Pernambuco, no Flipelô, na Flica. A Flica é aqui de Cachoeira. A Flipelô é aqui, a do Pelourinho. Tem. Eita, meu Deus do céu, Jesus. Coisa boa, Tem. hein? Tá. A- Eu estive agora em Capim Grosso, né? Na feira. Aham. Cheguei do Goiás, passei um dia aqui e corri para Capim Grosso, Festa Literária de Capim Grosso. E assim, essas da Bahia eu vou selecionando algumas, porque não tem como ir a todas. Apesar da Bahia falar assim, aqui na Bahia, às vezes é mais difícil ir para algumas feiras do que ir para o Rio. A Olha só. distância É porque a e Bahia é grande, né? aí É, ir para o Rio está mais fácil do que ir para o sul da Bahia ou algum local. Ficar mais barato ir para o Rio do que algumas feiras aqui, infelizmente, né? sim. E Infelizmente. onde a gente pode adquirir seus livros? Olha, estamos construindo um site que, se Deus quiser, vai ficar pronto rapidinho. Mas enquanto isso, podem entrar em contato pelo Instagram, né? Uhum. Já estamos começando a colocar na Amazon também, Legal. arrumando tudo direitinho. É porque essas questões, você não sabe se fica no marketing, se analisa os livros, se vai organizar, ver essa questão de site. Então, aos pouquinhos, né? Estamos com o grupo agora bem, estou delegando, olha,
E vamos estar com alguns livros na Amazon. O de Késia, que iríamos fazer o lançamento agora dia 10 até, é, já estamos com os livros já prontos para os próximos lançamentos. E Uhum. o meu mesmo, os meus só lá na Bienal ou na Flip, né? Que eu vou poder lançar. Mas entrou no Insta, chega lá, pode falar no privado, pode chegar diretamente pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está ali no Instagram. Estou à disposição. Ah, que maravilha, que maravilha. Então, contato direto com a autora, né, para que possa aí ter ter esse carinho, esse aconchego, né, para Com que daí certeza, você possa direcionar e ver o melhor caminho para o envio, né? com Dagmar, certeza. estamos aí, ó, chegando ao nosso no momento de ir para os encerramentos, né? Primeiro, assim, conversar com você é uma delícia, né? A gente se diverte, Obrigada. a gente aprende muito, né? Você disse que o seu sonho, o seu desejo é estar próximo da família, a sua família é muito linda, né? Então você é agraciada, abençoada por ter essa família e por eles te terem também, né? Então a gente fica muito feliz e torcendo aqui para você enquanto escritora, para você enquanto editora, que é esse desafio que a gente conversou na outra semana, Foi. né? Que você agora está à frente e tudo, né? Aqui, ó, Dagmar Leia Poesia Mulher. Vamos lá, Dagmar, então faz esse encerramento, deixa as suas mensagens e aí lê para a gente a Poesia Mulher, já que foi solicitada aqui nos comentários. Primeiro eu quero agradecer, Natasha. Você, como sempre, né? Esse acolhimento, esse carinho, a forma como você conduz a live nos deixa muito à vontade. A gente sempre entra morrendo de nervoso. Cada live, ó, olha que eu já estive com você. Já estivemos lá falando da Bienal de São Paulo, né? Junto com Stephanie e tudo. Uhum. Mas sempre que vai começar, vem um nervoso. E depois a gente vai sentindo que você tá sempre parecendo que tá dando colo, né? E isso é bom demais. Então, eu vou ler aqui, agradecer a todos que participaram ou que irão assistir ainda a live. E vou ler aqui. Está mulher, está aqui desse. Uhum. Virou música, tá? Olha! Pois, poema virou música, foi musicalizado. Então, vou ver. Pronto. Meu Deus, aqui. Mulher, por onde anda? Por que não fala? Rasga o véu que te aprisiona e dá asas à sua voz. Sussurra, chora e canta, mas levanta e dá nome ao seu olhar. Mulher, sua vida pertence a todas nós e sua voz também. A cabeça quer ficar de pé, seu olhar cansado quer abrir o céu e engolir as nuvens. Seu choro é nosso, sua voz silenciada é bala em nós. Seu grito deve romper muros, ganhar o mundo, ecoar no universo. Anas, Ritas, Ednas, Marias, Filipas, entre elas Marielle Franco. Voz silenciada que fez ecoar no mundo a luta contra o racismo, desigualdade social. Você é infinita e poderosa, mulher. E seu canto não pode parar. Ocupe seu espaço, crie seu mundo, lute, corra, pule, dance e grite. Grite, grite para você mesma. Acorde plena, forte e frágil às vezes. E viva sendo quem quer, onde e como quiser. Seja você mulher. Olha que lindo. Representando aí Obrigada. a todas nós, né? Como é Isso bacana, né? O poder das palavras, né? Como é bacana essa questão de que a palavra tem o poder, né? tem, Isso tem. é muito forte. E às vezes a gente não usa a nosso favor, né? Às vezes a gente não usa, mas você mostrou aqui na nossa conversa que você, todos os textos que você leu, você traz de dentro. E é muito linda a forma como você, né, acaba
trazendo para fora. E essa mensagem vai chegar para todas, cada uma mensagem dentro do seu tempo, né? Obrigada, Natasha. Obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo carinho. Eu amo suas lives, né? Não consigo assistir durante, às vezes, ali no ao vivo, mas sempre dou uma passada, dou uma olhada. Às vezes, a questão de onde estou, de internet, né? Uhum. E eu amo demais. Seu trabalho é maravilhoso. Parabéns. Obrigada, viu? Estarei aqui sempre torcendo por você, pela editora, por todos que estarão ali junto com você, tá? A hora que der, eu dou um pulo aí em cima, aí no Pronto, Nordeste, aí para cima. venha. E se for para Flip, lá em Paraty, me avisa que a gente faz uma mesa para bate-papo. Eu vou analisar aqui a questão do tempo, do financeiro, né? Porque eu estou em sala de aula ainda também, né? Ah, Então eu vou me organizar certinho, vou ver se dá. Mas é um dos meus projetos é sim ir conhecer a Flip, né? Poder passar por essa experiência. Já passei por uma Bienal, né? Já tenho aí esse olhar e gostaria muito de conhecer a Flip para poder falar dela, né? Que eu não posso então falar, já eu não tô... sabe, fica aí o convite, viu? Ô, Tá certo, Natália, então. obrigada mesmo, viu? Obrigada aí, pessoal que está acompanhando. Minha filha está ali também. Olha Que só. bom. Obrigada a todos que estiveram aqui, que nos acompanharam nessa deliciosa conversa, né? Dagmar tem muito a oferecer, então vamos acompanhar ela aí, né, nas suas redes sociais e vamos conhecer um pouquinho mais da obra dela. Então já sabe o caminho. Se quiserem conhecer mais das obras, é só mandar um direct que ela vai direcionar então, né, os seus livros e tudo mais, tá? Dagmar, um beijo para você, para toda a sua Beijão. família e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.